agora é hora do nosso quadro Movimente-se, que tem oferecimento da Unimed Londrina. Roda a vinheta. Movimente-se. Oferecimento. Escolha a Unimed Londrina, o plano que une. E hoje no nosso quadro Movimente-se, nós vamos falar sobre a relação das baixas temperaturas com o infarto, gente. Quem explica melhor para a gente sobre isso é o cardiologista Dr. Fabrício Parra. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Maicon. Seja muito bem-vindo aqui Muito no nosso obrigado. Pequena Revista, no nosso quadro Movimente-se, que tem oferecimento da Unimed Londrina. Eu que agradeço. Olha, doutor, tem muita gente comemorando, né? Essas temperaturas mais baixas, essa chuva que realmente estava precisando. Mas junto com esse tempinho mais frio, temperaturas bem mais baixas, aumentam o risco de infarto? É isso mesmo? Sim, aumenta. Inclusive, os hospitais superlotam por isso. O infarto, as doenças cardiovasculares, elas são um conjunto de doenças que durante todo o ano já é assim, muito prevalente. No inverno, né, nas temperaturas mais baixas, aumenta em torno de 30%, né, a incidência. Por que acontece isso, né? O inverno, o frio, ele aumenta assim, a vasoconstrição. Então, os vasos sanguíneos, as artérias, às vezes, elas costumam apertar um pouquinho mais. E isso faz com que aumente a pressão, aumenta o caso de isquemia, que é a má circulação, né? E, além disso, o sangue ele fica mais grosso, ele fica mais viscoso, aumenta a chance de ter mais coágulos. Isso, em pessoas já com doenças cardiovasculares, com predisposição a doenças, isso aumenta a chance de infarto, né? Além disso, o inverno também aumenta a chance de infecções por gripe, resfriados, pneumonias, e isso pode ser um desencadeador de infarto, né, de problemas cardiovasculares. Você falando ali que a artéria ela fecha, né, quer dizer então que realmente com o frio até elas dão uma encolhida, porque a gente fica assim, né, ó. Sim, com frio. Exatamente. E elas também. Exatamente. Aí o sangue dá uma engrossada. E aí fica difícil a circulação. Piora a circulação. O coração, ele é um órgão que ele bombeia sangue para o corpo todo, mas ele precisa de sangue também. Então, através das artérias coronárias, que são artérias que saem dele e vão para ele mesmo, isso aí você pode ter um vasoconstrição dessa artéria que é responsável pelo infarto. Como que a gente pode reverter tudo isso para que não venha a ter o infarto? Aí no inverno você diz, Isso. né? No inverno a gente tem que levar em consideração alguns cuidados. Por exemplo, manter-se aquecido, né? A pessoa evitar a exposição ao frio extremo. Em relação à dieta, comer bem, comer saudável. No inverno, geralmente as pessoas comem mais comida calórica, mais gordura, mais comida salgada. Então o sal também pode aumentar a pressão, pode ser um desencadeador. Hidratar no inverno, porque as pessoas não se hidratam, né? Então esquecem de tomar água no inverno, isso é muito importante para manter assim, um controle que a gente chama de homeostase do corpo, manter a temperatura. Outra coisa, fazer atividade física. As pessoas fazem menos atividade física no inverno. Fica com preguiça, Exatamente. Né? Esse tempinho de hoje, cedo, não estava fácil fazer atividade física não, gente. Mas tem que ir, né? Procurar continuar o tratamento com seus médicos, fazer seu check-up, fazer seus exames, continuar tomando a medicação. E uma coisa importante, evitar assim, contato com pessoas que já estão com gripe, que já estão, ou pelo menos usar máscara, voltar a usar máscara quando tem sintomas, voltar a lavar a mão, usar álcool gel, aquilo que a gente esqueceu de fazer depois da pandemia, começar a fazer isso em caso de pessoas com sintomas próximos, né? Tem uma participação, doutor, veio de Sertanejo, Marcelo de Sertanejo. Obrigado, Marcelo, pela sua audiência. Ele quer saber se o estresse também pode ser um fator para esse infarto. Sim, exatamente. O estresse, ele pode aumentar, ele tem uma série de fatores fisiológicos no corpo, mas basicamente ele aumenta a adrenalina, a descarga adrenérgica no corpo. E essa adrenalina aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta essa vasoconstrição e aumenta a chance de ter um infarto, o estresse. O estresse acompanhado de outros distúrbios emocionais que podem vir com o estresse, por exemplo, depressão, você pode aumentar a chance de adquirir alguns hábitos que são prejudiciais ao coração. Por exemplo, parar de tomar o remédio porque está estressado, não dormir bem, não comer bem, sedentarismo, não fazer exercício, aumentar o tabagismo pelo estresse. Então, todos esses fatores nós chamamos de fatores de risco. Isso pode aumentar a chance de um infarto. Bom, vamos perguntar aqui, doutor, quais são as principais complicações cardiovasculares que tendem, né, a aumentar durante o inverno? As principais são o próprio infarto agudo do miocárdio, o AVC, que a gente fala que é um infarto cerebral ou um acidente vascular cerebral. O AVC, as arritmias cardíacas e principalmente a insuficiência cardíaca, que é uma situação que o coração fica fraco, né? Isso é muito comum
e é desencadeado também por infecções. A gente vê no hospital muitos casos de insuficiência cardíaca internados por gripe, pegou uma gripe e desencadeou, por uma pneumonia, por outras infecções, que no inverno aumenta. Aumenta a infecção e aumenta os quadros de doenças cardiovasculares. Tem uma idade para isso que é mais comum de ter infarto, doutor? Olha, o infarto ele é mais prevalente acima dos 40 anos, né? Não necessariamente a pessoa não tenha antes, mas estatisticamente acima dos 40 anos é mais comum. Até porque diante do estilo de vida que a gente está tendo, né, acaba se tornando mais comum ter-se antes dos 40 anos, né? A gente vê pessoas com menos de 40 anos infartando, né? Menos de 40 anos que não fazem atividade física, que fumam mais, que tem genética. Às vezes na família você tem pessoas e estresse, né, intenso, né? Isso tem muito. Hoje em dia, pessoas com 30 anos infartando é comum. A gente vê muito. A prevalência entre homens e mulheres é a mesma? Até a menopausa, o homem tem mais infarto do que a mulher. A gente fala que o hormônio feminino, principalmente o estrogênio, ele é, entre aspas, protetor, que ele melhora a aterosclerose, melhora o colesterol. Depois da menopausa, que a mulher tem essa diminuição hormonal, é igual. A estatística mostra que tanto homem quanto mulher infartam semelhante. Agora, o infarto, para ele ser o fulminante que se fala, que é o que mata. O infarto, que a gente consegue ter um controle, como que é esse processo? Ele passa mal e aí o médico vai até o médico, consegue até o médico? Como que é a reação desse movimento dentro do nosso organismo? Sim, o infarto, nem todo infarto é fatal. Isso é bom a gente deixar claro. A maioria dos casos de infarto é tratável, desde que tenha um tempo hábil para chegar ao hospital. Então, a principal orientação é rapidez. Se você começar a ter um sintoma, procurar um serviço médico. Qual que é o principal sintoma do infarto? A dor no peito. Uma dor no peito que pode irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula. O infarto também ele pode aparecer por falta de ar. Às vezes a pessoa tem uma falta de ar inexplicável, entendeu? Mas ficar sempre atento à dor no peito. Começou uma dor no peito que não está melhorando, procure um serviço médico, entendeu? Começou a doer aqui, gente, começa a olhar, porque às vezes nós temos o hábito de achar que é uma simples dor, que é um incômodo, de repente, uma forma que você pegou algo de mau jeito. Então, assim, observe, né, porque de repente pode ser evitado algo muito mais drástico, uma consequência muito maior diante dessa nossa ida até o médico. A gente sabe que as pessoas não gostam de ir para o médico, né, doutor? Elas fogem de vocês, né? Mas na hora que não tem jeito, acaba que tendo que recorrer aos médicos. Lembrar que o médico não é só para atender a doença, atender a saúde. Então, se você vai como prevenção, lembrar também que muitas doenças cardiovasculares elas são assintomáticas, são silenciosas. Você pode ter um entupimento numa artéria, uma obstrução numa carótida, numa coronária, e não sentir absolutamente nada. Isso você descobre num exame, né? Num exame de check-up. Só para a gente finalizar aqui, quais são os sinais de alerta que uma pessoa pode ter para que seja aí, achando que é uma situação de uma complicação vascular? Somente essa dor no peito mesmo que irradia para o braço? Tem alguma outra, doutor? Essa é a principal. Uma dor no peito você tem que ficar atento. Mas tem que pensar em falta de ar também. Se você ter desmaio, perder o sentido, ou uma tontura assim inexplicável. Inchaço, principalmente aquele edema, aquele inchaço nas pernas, que são bilaterais nas duas pernas, ou no abdômen, está inchando. Falta de ar, como eu disse, e palpitações. Tem muita gente que tem palpitações inexplicáveis. O coração, você está bem, o coração dispara ou sente falhas no coração. Isso pode ser arritmias cardíacas. Esses são os principais sinais, né, que a gente tem que se atentar. Principalmente nessa época, gente, né? Bom, quero agradecer os esclarecimentos, doutor, né? Acho que é muito importante a gente falar sobre este assunto. É como uma forma de alerta, tá, gente? Às vezes as pessoas, né, ficam muito preocupadas. A gente sabe que tem pessoas que acabam ficando receosas com essas informações, mas é uma forma de alerta, onde se você começou a sentir o coração, né, doer e ver que essa dor não está passando, irradiou para o braço, sentiu falta de ar, vá até o médico, né? Porque, como o doutor disse, nem todo infarto é fatal. Muito obrigada, doutor, mais uma vez, uma ótima tarde para você, tá? Obrigado. Deixa eu mostrar o Instagram da Unimed Londrina, caso você queira acompanhar, gente, através do Instagram da Unimed, você tem aí várias informações, fica por dentro de tudo que está acontecendo na Unimed, os eventos, né? Então é uma forma de você se conectar e estar por dentro aí das informações, juntamente com a Unimed Londrina e aquilo, né? É uma forma de você também prevenir a sua doença.